galerinha, voltamos aí com mais um bloco. Como eu disse para vocês no bloco passado, esse bloco a gente vai começar medidas cautelares diversas da prisão. Então, primeiramente, para a gente estudar as medidas cautelares em espécie, a gente primeiro tem que fazer um aspecto geral e doutrinário do que são medidas cautelares, tá? Então, primeiramente, quais são as características das medidas cautelares? Primeira característica, jurisdicionalidade. Então, as medidas cautelares têm como característica a jurisdicionalidade. Então, elas devem ser impostas pelo Poder Judiciário, executando-se desta regra apenas o disposto no artigo 322 do CPP, que possibilita à autoridade policial arbitrar fiança nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos de prisão. Então, o que ele quer dizer? Que as medidas cautelares, uma delas é a concessão de fiança, ela deve ser imposta pelo Poder Judiciário. Então, é o juiz que deve determinar a medida cautelar. Mas existe uma exceção, que está prevista no artigo 322 do Código de Processo Penal. O que o artigo 322 diz lá? 322. Ele diz: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, quando essa pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos, quem determina a fiança vai ser o delegado. Pena superior a 4 anos, quem determina quem é o juiz. É o juiz. Tá certo? Tranquilo aí? A gente tem uma exceção aí desse artigo 322 na Lei Maria da Penha, né? Na Lei Maria da Penha, quem concede a fiança é o juiz, somente o juiz. Não sendo a Lei Maria da Penha, a concessão da fiança, em regra, é pelo Poder Judiciário, mas existe uma exceção nas penas privativas de liberdade que não sejam superior a 4 anos. Beleza? Então, essa é a primeira característica, não é, das medidas cautelares. Bora lá. Segunda característica, provisoriedade. Ora, como se vê lá no artigo 382, inciso 1º do Código de Processo Penal, norteia a aplicação das medidas cautelares a uma necessidade. Ora, daí a necessidade que elas devem vigorar apenas enquanto perdurar a situação de urgência que justificou a decretação. Então, a ideia da medida cautelar não é ser perpétua, é ela ser provisória. Ou seja, deve-se observar a necessidade. Existe a necessidade da aplicação da medida cautelar? Existe. Não existe mais? Se não justifica, acabou-se. Outra característica, revogabilidade. É característica coligada ao que a gente falou, a provisoriedade. Necessidade, eu só aplico a medida cautelar enquanto ela for necessária. Por isso que ela é provisória. Aí vem a revogabilidade. Ora, o artigo 282, parágrafo 5º, a primeira parte lá do Código de Processo Penal, ele diz lá, ao dispor que o juiz poderá revogar a medida cautelar
quando verificar a falta do motivo para que ela subsista. Olha aí, ó, a relação com a provisoriedade. Se não existe mais necessidade, então ela tem que ser revogada, porque ela é provisória, ela não é perpétua. Se não existe mais os requisitos que determinaram a sua aplicação, não é? Então não tem por que o juiz continuar, ele vai lá e revoga. Excepcionalidade. Outra característica importante. As medidas cautelares devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais. Por quê? Porque elas têm o objetivo de superar situações de perigo à sociedade. Ao resultado prático do processo ou a execução da pena. Como assim, mano? Me dá um exemplo aí, me dá um exemplo disso. O monitoramento. Limitação de finais de semana. Limitação de frequentar certos lugares. Isso é uma medida excepcional. Por quê? Porque a hipótese é de emergência. Busca o quê? Quando o cara fica sem frequentar certos lugares, proibido de frequentar certos lugares. O objetivo é superar um perigo para a sociedade, porque esse cara é um perigo para a sociedade. Se ele frequenta esses lugares, ele vai praticar novos crimes. Então, eu vou lá e aplico essa medida cautelar. Próxima característica, substitutividade. Como assim, Manuel? Esta característica decorre do artigo também 282, parágrafo 4º, a segunda parte do CPP, facultando ao juiz, no caso de descumprimento da medida cautelar imposta, substituí-la por outra e também do parágrafo 5º do mesmo artigo. Então, vamos dar uma lidinha ali no artigo 282, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Bora lá? Dois, 282, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao juiz, mediante requerimento do Ministério Público de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva. Aí o parágrafo 5º diz: o juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsiste, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, eis aí a característica da substitutividade. E próxima característica, e última característica, a característica da cumulatividade. Estabelece o artigo 282, parágrafo 1º, que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Como assim, Manuel? Então eu vou ter medida cautelar somente uma, eu só vou aplicar só uma, ou eu posso aplicar várias medidas cautelares. Ou eu aplico uma, eu vou dizer que essa medida cautelar é isolada, ou ela pode ser cumulativa, quando eu aplico mais de uma medida cautelar. Tá certo? Bem, seguindo ainda o estudo das medidas cautelares, você tem as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Ora, quais são as medidas cautelares que são diversas da prisão? Ora, a prisão você já sabe, né? Você tem uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma prisão definitiva, mas você vai ter medidas cautelares que são diversas da prisão. Como assim? Ora, as medidas cautelares de natureza pessoal, né, obedecem a determinados princípios consistentes. A gente viu. Eu vou aplicar a medida cautelar por conta de uma necessidade.
ela tem que ser adequada à situação e tem que haver uma proporcionalidade em sentido estrito. Quer dizer isso, eu não posso aplicar, juiz, uma medida cautelar desproporcional à necessidade daquele caso. Ora, o caso exige uma medida cautelar, por exemplo, apenas de, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, de comparecimento periódico em juízo. Aí, o juiz vai e aplica uma medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca. Não necessitava, porque não existe indícios razoáveis que ele vá evadir-se do local. Então, é uma medida desproporcional. Então, quando se fala em medida cautelar, você tem que ter alguns princípios que devem ser observados pelo juiz. A necessidade é necessária, porque lembre-se que a medida cautelar é uma medida emergencial, é uma medida excepcional. Adequação e aí a proporcionalidade. Mas, além desses princípios, devem também ser observados dois requisitos que são importantíssimos, que aluno de direito, ele já ouviu muito isso, né? Que são os requisitos atinentes, não é? Às medidas cautelares em geral. Isso quer dizer que esses dois princípios que eu vou dizer agora, obrigatoriamente, não é? Devem estar nas medidas cautelares, seja qual seja a medida cautelar. Quais são eles? O famoso periculo in mora e o famoso fumus boni iuris. Periculo in mora e o fumus boni iuris. Então, esses dois princípios, para que o juiz possa decretar medida cautelar, seja qual for a medida cautelar, obrigatoriamente ele deve observar esses dois princípios, periculo in mora e fumus boni iuris. Emanuel, se não tivesse esses princípios, então a medida foi não necessária, inadequada ou desproporcional. Sim, mas o que é o periculo in mora? Ora, o periculo in mora caracteriza os riscos à sociedade. Os riscos à sociedade. A efetividade do processo e a aplicação da pena, que podem decorrer da liberdade plena do agente. Ou seja, quer dizer isso, se o agente continua solto ou continua sem ser aplicada essa medida, pode constituir um risco à sociedade, pode constituir um risco à efetividade do processo e pode constituir um risco à efetividade da pena. Como assim? Existe um risco de o cara, fugir. Se existe um risco do cara fugir, quanto mais a demora, por isso periculo in mora, perigo da demora, quanto mais for demorada a aplicação de uma medida, não é? De uma medida cautelar, essa demora poderá fazer com que o indivíduo fuja. Então, eu vou aplicar a medida cautelar diante do periculo in mora. Mas é só isso? Não. Também existe outro princípio, que é o fumus boni iuris. O que é isso? Consubstanciado nos indícios suficientes de autoria na prova da existência do crime. Então, existe indício suficiente que esse cara é o autor do crime. Existem indícios suficientes que o crime existiu. Existem provas da existência do crime. Então, juntando esses dois requisitos aí, então você tem a necessidade, né, da aplicação da medida cautelar pelo juiz. Bem, meus amigos, com isso, a gente dá uma paradinha aqui e no próximo bloco a gente vai ver a aplicação das medidas e as medidas cautelares em espécie.